Vamos falar sobre responsabilidade civil do Estado? Os servidores públicos, quando exercem funções de risco, em especial os militares, por vezes são vitimados por acidentes em serviço, amargando pelo infortúnio e até tendo que suportar sequelas permanentes que afetam a sua integridade física e funcional. Tem-se noticiado já muitos casos em que o Estado foi condenado a pagar indenização a militares que sofreram alguma espécie de dano no exercício de suas funções. As decisões judiciais têm afirmado que a responsabilidade extracontratual do Estado está perfeitamente estabelecida no disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República, que assim preceitua: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Também na Constituição Federal, no inciso 10º do artigo 5º, se verifica que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Examinando a regra constitucional à luz do disposto no artigo 927 do Código Civil de 2002, cuja norma dá corpo à cláusula geral da responsabilidade civil no direito brasileiro, verifica-se que cabe ao ente público indenizar, independentemente da existência de culpa, a quem sofrer danos causados por seus agentes, desde que haja conduta a esses imputável, dano e nexo de causalidade, bem como violação a direito. Em outras palavras, tal posicionamento adotado pelos tribunais configura nada mais do que o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, definida pela doutrina especializada e pela jurisprudência como a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Nessa linha de raciocínio, a jurista Maria Silvia Zanella de Pietro leciona que podemos assentar que a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos. A existência de lei específica que rege a atividade militar, os estatutos militares, não isenta a responsabilidade do Estado, prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, em danos morais causados a servidor público militar em decorrência de acidente sofrido durante o serviço. Razão por que os eventuais danos sofridos podem e devem ser indenizados, independentemente da obtenção ou não da reforma militar. O dano moral, portanto, decorre de fato lesivo a interesses não patrimoniais, ou seja, os danos morais se manifestam em reações que ultrapassam o mero aborrecimento, mas que decorrem de constrangimentos produzidos na vida social do lesado, tais como a dor pela morte de um filho, a humilhação produzida pela publicação de uma notícia injuriosa, o abalo causado pela perda, mesmo que parcial, de um dos sentidos em um acidente de serviço ou pelas cicatrizes permanentes causadas pelo trauma. No caso de acidente em serviço, há vários julgados que chamam ainda a atenção para o fato de que é de responsabilidade da administração militar adotar medidas efetivas de prevenção de acidentes, especialmente em atividades de treinamento, para não se permitir que ocorram acidentes de tal gravidade que causem sequelas irreversíveis aos cidadãos que se submetem ao serviço militar. O Superior Tribunal de Justiça já tem firmado em seus precedentes que, inclusive, quando insuficiente a reforma militar para reparar o abalo sofrido, é permitido a sua cumulação com a indenização por dano estético, considerando inclusive suas naturezas distintas. A reforma tem cunho patrimonial, ao passo que a indenização referida, natureza extrapatrimonial. A Constituição Federal consagra a indenizabilidade integral do dano causado por ato ilícito. Com essas considerações, esperamos ter esclarecidos
quais são os fundamentos que tratam da responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar o dano moral. Até breve.